Olá, salve, salve, muito bom dia, tá começando aqui pela PAN, a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, 31 de janeiro de 2019, venham com a gente. Caso Queiroz, no Congresso, senador eleito Flávio Bolsonaro diz que está todo mundo vendo que ele é vítima de perseguição. O filho do presidente afirmou ainda que a história das movimentações financeiras em sua conta e na de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, nada tem a ver com o governo federal. Drama humano. Mais de 3,5 milhões de brasileiros vivem em cidades onde há barragens com risco de rompimento. Hoje você vai conhecer a história de um casal cujos sonhos foram soterrados pela lama e pela negligência de autoridades públicas e privadas. Um vice nada decorativo e reconhecível, ator Christian Bale mergulha na vida do todo-poderoso vice-presidente dos Estados Unidos, o Dick Cheney, e emerge com um extraordinário quadro sobre as relações de poder da política americana. O filme Vice é uma das estreias do dia e Paulinha fala pra gente. Já dá pra dizer que aqui vai ser vice, né, Paulinha? E o que pede, inclusive o Caio lembrou disso de manhã, um trocadilho interessante, né? Porque Vice de vice-presidente, mas Vice de vício também, vício pelo poder, Edgar. Mas aqui vice não é vício, então a gente perde um trocadilho aí na tradução do título do filme, que fica bem parecido com o americano, Ed. Mas vamos pra hashtag, vamos pra hashtag. Já falamos dos destaques de alguns deles no programa de hoje, vamos agora pra nossa hashtag. É assim, Ed. Você sabe que a gente tem um canal no YouTube. Temos um canal? É, o nosso canal do Morning Show, que hoje está com mais... Você sabia disso? Sabia, Silvio? Vocês têm um canal também? No YouTube. Ah, no YouTube, na televisão não? Não, mas a gente concorre com o SBT no YouTube, Ainda com bem. todos os canais de televisão. E o SBT é pioneiro nessa parceria, hein? Não é? No duro? Você também não sabia. Não sei. Olha, por lá a gente tem mais de 470 mil inscritos, mas qual é a nossa meta, Edgar? Hã? Temos uma meta? A gente não tem meta. Ou a gente quer dobrar a meta pra depois, sei lá, fazer o que com a mandioca? Não sei como é que era, já esqueci. Já é do passado. Deixa aberta. Aí, quando a gente atingir, dobra. Dobra a meta. Era isso, né? Era isso que a gente ia fazer? Bom, eu não sei. Mas é o seguinte, eu gostaria de hoje estabelecer uma meta para esse YouTube. Olha, Será que a gente consegue fazer isso? Será? Não é só emplacar essa hashtag nos assuntos mais comentados do Brasil. Hoje, de 470 mil, a gente tem que bater 500 mil inscritos no YouTube. Será possível? Será que conseguiremos? Será que um dia vamos chegar a 1 milhão, Edgar? Eu não sei. É por isso que a hashtag... Não, hoje 500 mil pelo menos. Senão não vai ter prêmio. Eu não sou assim tão, né? Você tá modesta. Eu sou uma pessoa que trabalha com a realidade, Edgar. Mas você não falou que quando atingisse a meta, você queria dobrar a meta? Daí então a gente dobra pra semana que vem. Tudo bem, se chegar a 1 milhão, eu vou dar 2 prêmios do Morning. Se chegar a 500... Um jantar com Paulinha. Não, o Edgar, que é o âncora, tá? Não, se chegar a 500, um kit do Morning Show. Se chegar a 1 milhão, 2 kits do Morning Show. E a nossa hashtag de hoje é canal do Morning. Vamos ver como é que vocês conseguem emplacar essa hashtag entre os assuntos mais comentados do Brasil. Posta aí o seu Drops preferido do canal do Morning Show. Divulga esse canal para o mundo e concorra a prêmios aqui com a gente. Hashtag canal do Morning. Boa, outra maneira de você interagir, querido ouvinte, espectador, é pelo nosso WhatsApp. O telefone é o 11 931 17 1009, é o número que você manda mensagens em vídeo, tá bom? Acho que todo mundo acompanhou aí desde o dia de ontem. Opa, tem algum aí? Fui eu sem querer. Fefito. De Fefito. Você trabalha na rádio. Rolando um vídeo de Big Brother sem querer, desculpa. Você trabalha na rádio, hein, Fefito? O microfone tá aberto. É o seguinte, ó, você pode interagir, vamos lá, retomando, 11 931 7009 é o nosso número. Ontem teve toda a história envolvendo o ex-presidente Lula, ir ou não ao enterro do seu irmão, conseguir ou não a permissão da justiça para comparecer ao velório do seu irmão Vavá. Isso acabou gerando uma discussão gigante, né? Principalmente na área jurídica. O que eu quero saber aqui de vocês, queridos ouvintes, espectadores do Morning Show, é o seguinte: presos devem ter o direito de comparecer ao enterro de um familiar? Sim ou não? Conta pra gente. Mas para que você se embase melhor na tua decisão aí, no teu voto, enfim, no teu argumento, eu vou dizer o seguinte: o artigo 120 da Lei de Execução Penal diz assim, aspas, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios
poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando do falecimento ou doença grave de cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Fecha aspas aí. A lei existe, a lei está aí para ser interpretada. Quero saber a opinião de você, caro espectador, caro ouvinte do Morning Show. Manda pra gente uma mensagem, como eu disse, em vídeo, tá bom? 11 931 17 1009. E eu já venho com a polêmica aqui, porque essa colocação do verbo poderão é que dá toda a margem para você entender de uma maneira ou de outra. Vai lá, mande pra gente o seu comentário, 11 931 17 1009. No mais, você pode acompanhar o Morning Show em imagens. Tendo o aplicativo da Jovem Pan, isso fica fácil. Você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Tem também a nossa transmissão pelo portal jp.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp e também estamos nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe lá o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Certo? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vamos lá, Vini? Vamos lá. Olha, tem uma história legal pra gente abrir aqui o nosso papo matinal, envolvendo aí o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né? E uma TV pública para surdos. Vamos dar uma resumida no caso? Teve até comunicado oficial, hein, Vini? Comunicado polêmico, né, Edgar? Porque além da nota aí do MEC, eles também acabaram comprando aí uma briga com o jornalista Anselmo Góes do Globo, Edgar, que na terça-feira publicou uma nota dizendo que o novo governo, sob a aprovação do ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, acabou retirando do site do INES, que é o Instituto Nacional de Educação para Surdos, alguns conteúdos da TV INES, que é uma TV que tem ali alguns canais especificamente em Libras, né, para surdos. Um conteúdo bem legal, bem diversificado, bastante educativo. E o que o Anselmo Góes trouxe nesta matéria que ele publicou no Globo é que esses conteúdos retirados, que foram aí desaparecendo do canal, eram especificamente de personagens como Karl Marx, Engels, Nietzsche e até também da filósofa brasileira Marilena Chaui. E depois foram identificados também conteúdos que falavam sobre feminismo, sobre a causa LGBT e também até uma entrevista com o agora ex-deputado federal Jean Willis. O MEC divulgou agora, Edgar, uma nota respondendo aí essa matéria do Anselmo Góes, dizendo o seguinte, que abriu uma sindicância, né, para obter informações sobre a retirada desses vídeos sem autorização da pasta e vai reinserir os conteúdos, que a diretora do INES já autorizou agora a reinserção desses conteúdos. E também que uma apuração preliminar identificou que os vídeos foram retirados em abril e novembro de 2018. Ou seja, no governo Temer. Não estava sob a gestão do governo Bolsonaro, estava sob a gestão do governo Temer e do ministro da Educação, o Mendonça Filho. E chama, nesta nota do MEC oficial, chama a matéria do jornalista Anselmo Góes de falsa e mentirosa. Afirma que o ministro Ricardo Vélez Rodrigues sempre defendeu na sua vida como docente a pluralidade de debate e de ideias, e ele se recusa a usar métodos de manipulação de informação, desaparecimento de pessoas e de objetos que eram próprios de organizações como a KGB, o serviço secreto do governo comunista na antiga União Soviética, que na década de 60, quando de sua fuga para o Brasil para a Rússia, protegeu e forneceu identidade falsa para o colunista do Globo. Na época, segundo o próprio declarou em entrevista, o próprio Anselmo Góes, eles dizem, ele foi treinado pelo marxismo e pelo leninismo na Escola de Formação de Jovens, quadros do Partido Comunista Soviético. Ou seja, a nota do MEC, além de esclarecer a situação sobre os vídeos,
sobre o conteúdo, aproveita para fazer um ataque direto aí ao jornalista Anselmo Góes, e isso foi alvo de muita polêmica também nas redes sociais, né? Até porque tem erro de português na nota do MEC, né? Não, eles precisam aprender a usar a vírgula antes também. Se uma nota oficial de um órgão tão importante como esse deveria, né, colocar assim um ataque tão direto a um jornalista e não só fazer ali a retratação ou a explicação do que o próprio estava acusando em sua matéria. Pois bem, o Anselmo Góes também já fez a tréplica dele, né, Edgar? Ele disse, hein? Ele diz o seguinte, antes, tinha esquecido aqui, o Ricardo Vélez Rodrigues, pelo Twitter dele, ministro da Educação, ele retuitou, né, a nota do MEC e diz o seguinte: até quando ficarão criando mentiras contra nós? Deixem-nos trabalhar. Então, mais uma vez aí chamando a nota do Anselmo Góes de mentirosa. O Anselmo publicou agora uma nova matéria dizendo que o MEC confirma o que ele estava dizendo, que os vídeos haviam sido tirados do ar e daqueles conteúdos específicos que ele estava detalhando. E sobre a questão das datas, ele acabou publicando ali algumas imagens do cachê do Google, né, que é uma ferramenta aí, né, que você consegue verificar até quando os vídeos estavam no ar. Pode voltar, Brunão, aquelas fotos, exatamente essas daí, mas tá um pouco cortada, a gente não consegue ver um pouquinho mais para cima, né, Bruno? Ele colocou esses dois prints, Edgar, e em cima dessas fotos está a data 2 de janeiro de 2019. Ou seja, você conseguia verificar este conteúdo ainda até o dia 2 de janeiro de 2019, e aí já estaria então, portanto, sob o governo Bolsonaro. Sobre essa questão do cachê, eu sei que o Caio tem uma explicação aí já um pouquinho também para dar, o que mostra também que não dá para comprovar de fato que esses vídeos teriam sido retirados nesta data, mas fica aí mais uma polêmica, né, Edgar, do governo contra a imprensa brasileira. Bom, enquanto a gente ouve o Caio, seria legal, Bruno, você tentar o recorte que dê pra ver isso que o Vini trouxe pra gente aí. Não sei se tem essa possibilidade. Agora sim, Edgar. Ali, ó, pra que o nosso ouvinte, ali, nosso espectador, na verdade, possa ver. Então, ali em cima diz, né, ele é um instantâneo da página com a aparência que ela tinha em 2 de janeiro de 2019. Ainda dá até o horário, né? Dá o horário ali. Então, essa é a prova que o Anselmo Góes diz de que esse material ainda estava na TV Inis em 2 de janeiro de 2019, ainda sob o governo do Bolsonaro. É guerra que segue. Pra mim, isso daí é um caso de desinformação aí, sintomático de uma mídia enviesada, mas a gente precisa fazer uma ressalva importante antes. A gente não se supera ideias ruins suprimindo, deletando ou muito menos censurando, né? Ideias ruins, argumentos inconsistentes, sofismas, falácias, a gente supera no debate público, né? Para desconstruir socialismo, progressismo, o que quer que seja, não é preciso sequer levar o tom de voz. Basta um debate justo e sincero. Então fica aqui o repúdio aí ao ato, certo? Ao menos conforme narrado pela grande mídia. Seria de fato um absurdo esses conteúdos serem suprimidos. Mas vamos aos fatos, né? O INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, ele tem essa TV, a TV INES, ela é mantida por um orçamento de R$10 milhões por ano do MEC, portanto, ela é subordinada ao Ministério da Educação. A produção desse conteúdo é feita pela Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, é a mesma responsável pela TV Escola. E uma coisa importante é saber do diretor-geral dessa associação, que é um cara chamado Fernando Veloso, certo? Eu passei a manhã conversando com a assessoria de comunicação do MEC e sobre algumas notas oficiais que surgiram durante todo esse período. Então, o que se extrai dessas notas? São 4 pontos. Primeiro, o conteúdo ele não foi retirado por solicitação oficial do MEC, tampouco do INES, né? Então, o assunto não foi tratado pelo ministro.
vamos dizer assim. A retirada desse conteúdo, inclusive, data, segundo as notas oficiais, de abril e novembro de 2018. Governo Temer, que o Vini trouxe. Administração passada. Aí, o que fala? E aí, o Vini também viu, eu entrando em contato com um especialista de SEO, né, que é Search Engine Optimization, para saber como que funciona essa ferramenta de cache do Google. É possível uma postagem, um vídeo, um conteúdo ser indisponibilizado, esse é o jargão, né, e permanecer no cache do Google. Tipo, aqueles posts deletados, ontem a gente falou, ou anteontem a gente falou até de um post da Gisele Bündchen, que é deletado e tal, de Instagram, post em rede social, post em blog, esse tipo de coisa, você pode ainda ter ele listado na busca, você pode ter inclusive a imagem dele, mas quando você clica aparece aquela mensagem, conteúdo indisponível e coisas desse tipo. Em alguns casos, o cache do Google é superior a 1 mês, portanto, ele cobriria aí essa data, só que não dá para cravar, porque precisa ver qual foi a plataforma, qual a plataforma da TV Inis, como que funciona, se é um serviço de streaming, como que é, se ele puxa isso do YouTube, tem muitas variáveis, né? O Bruno, volta lá pra gente a outra imagem, enquanto a gente fala sobre isso. Uma coisa que as notas oficiais do MEC dizem é que os vídeos em nenhum momento foram deletados, eles foram só despublicados, eles permanecem nos servidores e, portanto, ainda existem. O terceiro ponto, que foi aberta a sindicância para apurar responsabilidade, mas o diretor-geral que eu mencionei lá da Roquete Pinto, o senhor Fernando Veloso, ele já assumiu responsabilidade, né? E ele apontou para isso a prevalência de critérios técnicos relacionados a peso de arquivo e tal, embora eu não ache essa justificativa muito plausível. E, em quarto lugar, o que é o mais importante, os conteúdos serão prontamente republicados no portal do Inis. Isso que é fundamental, né? Então, se houve o erro, ele será prontamente reparado. Agora, voltando para a mídia, né? Falar um pouquinho de narrativa política. As matérias, tanto a matéria do Globo, como também a Folha de São Paulo, que repercutiu isso, ele promove uma desconstrução em 2 frentes, Edgar. A primeira é mitigar o ponto alto da campanha presidencial, que é o quê? O caráter inclusivo do novo governo em relação aos portadores de deficiência, né? Inclusive desumanizar a nova administração e desprestigiar a militância da primeira-dama com a população surda. Em segundo lugar, eles querem associar o novo governo a valores autoritários e ditatoriais. A gente está falando o quê? De censura. Agora, finalmente, aí já um ataque mais pessoal à figura do ministro, que é tornar o combate ao marxismo cultural e à Revolução Gramsciana como um processo de ideologização e não de desideologização. E isso aqui é fundamental para que o ouvinte não se confunda, ou melhor, não se deixe confundir, que é o seguinte: combater o socialismo não significa substituí-lo por outra ideologia, né? Então, a gente tem que ser muito sensível. Essa também é a narrativa do Escola Sem Partido. Muitas vezes querem colocar a pecha de desideologização como se fosse uma nova ideologia, quando o que se está querendo é justamente estimular a pluralidade de ideias. Então, assim, só para concluir, na minha análise, essas matérias publicadas aí na grande mídia, elas não contam toda a verdade, elas relativizam as notas oficiais, elas ignoram a confissão de uma autoridade pública e elas induzem a uma certa uma série de falsas associações. E muitas vezes uma meia-verdade é uma mentira completa. Mas tem uma coisa que a gente precisa falar sobre isso. Desculpa, minha voz não tá das melhores hoje. O ataque promovido ao Anselmo Góes é um ataque extremamente pessoal, para não dizer delirante. A gente está em 2019, quando que a gente se imaginar que um órgão público ia estar falando de KGB e atrelando ela a um jornalista que tem reconhecimento em um trabalho sério de décadas. E é uma das referências do jornalismo desse país. E outra, é muita ingenuidade da parte de quem quer que seja achar que quando a gente combate uma ideologia, a gente não tá falando isso para colocar outra no lugar. Tudo tá imbuído de ideologia nesse mundo. E só para... O Vini trouxe a história do registro. Volta lá, Bruno, naquela anterior, porque tem ali uma afirmação. Pode ter havido um erro ali, e esse erro... O Caio me ensinou a falar o nome agora, cache, né? Tô lendo cache. Esse erro vai ser reparado de alguma forma, se houve um erro. Mas assim... Eu nem conhecia a coincidência de imagens que são tiradas ali desse... Mas ali tá bem claro, esse
esse caixa aí do Google diz o seguinte, este é um instantâneo da página com a aparência que ele tinha em 2 de janeiro de 2019. Me parece que não dá para confundir essa afirmação, é uma afirmação categórica, né? E via atrelar o Anselmo Góes a KGB é basicamente se alimentar o delírio de muita gente que já é delirante, estimular o ódio à figura de um jornalista que tá fazendo o seu trabalho. Fala, Vini, quer fechar? Não, acho que é basicamente isso, e o que a galera também eu acho que comprou muito a ideia aí da matéria também do Anselmo Góes é justamente sobre as afirmações já do governo e acho que também do ministro, do Ricardo Vélez Rodrigues, contra essa filosofia, né, do marxismo cultural, dos filósofos de esquerda. Então daria a entender que o governo seria capaz mesmo de tomar uma atitude como essa, mas enfim, como o Caio falou, né, o importante agora é que os conteúdos também agora serão reinseridos, né, na página aí do INES. Agora, eu também acho um pouco equivocado você promover, por mais que você ache que a nota não é verdadeira, que o jornalista estava equivocado, eu acho que promover um ataque tão pessoal assim, por meio de uma nota de um órgão público tão importante como o do MEC, eu acho que foi um exagero aí da pasta também, viu? Bora para Brasília. O senador eleito Flávio Bolsonaro visitou o Congresso nessa quarta-feira. Zé Maria Trindade, o que ele disse aí ao ser questionado sobre as suspeitas em torno da sua conta bancária e de seu ex-assessor Fabrício Queiroz? Bom dia, Zé. Só faltou a frase nada a declarar. Peraí que estamos com... Deixa eu ver, o som do Zé tá... Alô, Zé, tá ouvindo? Não, vamos tentar de novo a ligação, que tá realimentando aqui. Bruno, bom, teve a chegada dele ontem. Alô, Zé? Agora tudo bem. Agora né? Sim, ótimo. Opa, bem melhor assim. Vamos retomar, Zé, do início. O Flávio Bolsonaro esteve lá no Congresso, gerou uma movimentação toda ali. Ele disse que o Congresso está percebendo que seria uma perseguição que ele vem sofrendo, mas as movimentações suspeitas apontadas pelo COAF ainda badalam neste sino do clã bolsonarista, digamos assim, nesse governo. Eles tentam separar, Zé. O que foi que o Flávio Bolsonaro disse e alegou ontem sobre esse assunto aí no Congresso Nacional? Olha, Edgar, só faltou aquela frase famosa, nada a declarar. Foi mais ou menos assim. Olha, os deputados e senadores tomarão posse amanhã, né? Alguns serão reeleitos e outros são novos por aqui. 47% na Câmara e um pouco menos no Senado Federal, mas uma grande renovação também no Senado Federal. Antes desta posse de amanhã, é preciso algumas medidas burocráticas e o Flávio Bolsonaro adiou e deixou exatamente para ontem, o último dia ali em cima da hora, para apresentar a documentação. Ele veio, fez o registro do polegar, né, para votação em plenário, a identificação, e também apresentou os documentos pessoais, o diploma da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, da eleição de senador, o imposto de renda, a declaração do imposto de renda e também a declaração de bens. Me disseram lá que houve mudanças ali na declaração de bens do que ele apresentou na Justiça Eleitoral e agora na posse de senador. Então, exatamente aproveitando esta ida dele obrigatória para se registrar obrigatoriamente, burocraticamente, aí a imprensa foi toda em cima. Edgar parecia um filme antigo, lembra daquele tempo do Renan Calheiros, ali prestes a ser caçado, aquele monte de repórteres em cima, Demóstenes Torres. Então foi mais ou menos assim. Quando ele chegou, todo mundo foi em cima. Isto é sintoma claro de que a fonte está sonegando informações. Se ele estivesse falando normalmente, seria normal, como tantos outros senadores tomaram posse e não houve esse enxame de jornalistas em cima. E aí ele ficou falando frases soltas, impensadas, assim, não tenho tudo que eu tinha que falar, já falei, Renan Calheiros não tem problema nenhum, a gente conversa, diálogo, e tudo que eu tinha que falar já falei, e os repórteres acompanhando, aquela procissão atrás dele. Eu estou acostumado aqui a senadores que têm o que falar, sentam e respondem a todas as perguntas, né? Então ficou esta dúvida.
Agora, a gente sabe, e fica muito claro, de que na Assembleia do Rio de Janeiro, de onde ele vem, vários senadores tiveram funcionários envolvidos em movimentações atípicas e suspeitas e que não estão tendo o mesmo volume de informação e de divulgação. Mas eles também não são filho do presidente da República, né? E fica clara também a impressão aqui de que o primeiro passo do senador Flávio Bolsonaro será defender o próprio mandato. Não haverá cassação, não haverá nem pedido de cassação saindo do Conselho de Ética, no máximo um pedido de investigação no Conselho de Ética e morreria ali. Mas crava o senador Bolsonaro de que ele é um senador manco e de que ele é um senador que terá que se defender em vez de chegar aqui dando as cartas e definindo normas e fazendo uma boa atuação. Zé, só para antes de eu passar para o Caio aqui, rapidamente, agora retoma-se isso, né? A suspensão dessa questão no Supremo Tribunal Federal pelo Dias Toffoli, a retomada agora, se eu não estou enganado, é o Marco Aurélio Melo que está à frente disso, né? Acontece agora na retomada das atividades do STF, né, Zé? Exatamente, isso será definido. Amanhã também volta o Supremo Tribunal Federal à atividade, vai definir se o processo fica por aqui ou volta, né, para a Justiça do Rio de Janeiro. A Justiça do Rio de Janeiro diz que está investigando por lá e toma como base uma decisão do próprio Supremo de que este foro privilegiado só vale durante o mandato e com crimes ou investigações que tenham relação com o mandato. Então, agora é uma redefinição até onde vai esse foro privilegiado que ele pediu. Vamos lá, agora com relação à perseguição, Caio, ele alega que está sendo perseguido, né? Fica um pouco esse sujeito oculto, perseguido por quem, né? Já que ele é governo, é um político diplomado, tem o foro privilegiado assegurado, tanto que o STF suspendeu momentaneamente essa questão. Perseguido por quem seria? Pois é, né? A narrativa vitimista, ela não combina com o bolsonarismo, né, Edgar? E a análise irretocável aí do Zé Maria Trindade, quando ele coloca essa relação aí de causa e efeito, né? Reputação amputada é mandato claudicante. Não tem jeito. Manco. Exatamente. Então, assim, olha, você falar que algumas medidas do Ministério Público do Rio de Janeiro tangenciam abuso de autoridade, ok. Você falar que existe afetação de imparcialidade na mídia, que dá, enfim, dando uma super exposição a esse caso, tal, também é pertinente. Agora, perseguição política já é um pouco exagerado, assim. De fato, a gente já tratou disso aqui. O MP do Rio de Janeiro, ele solicitou sim informações que na prática configuram quebra de sigilo ao COAF, e isso de fato não pode ser feito sem processo judicial instaurado. Agora, isso não justifica a ausência de explicações voluntariamente prestadas ao Ministério Público. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio, muito menos municiar o seu acusador. Agora, se não há nada a esconder, por que simplesmente ele não vai lá e presta o depoimento formalmente? Esclareceria tudo, não só o MP, não só o MP, como também a grande mídia. E a ação dele junto ao STF, a gente já fez essa crítica aqui, ela é baseada numa interpretação muito criativa da Constituição Federal, que eu não sei como o ministro plantonista, o Fux, engoliu, porque o próprio Fux, em maio de 2018, falou que o Supremo seja reservado apenas para os ilícitos praticados no cargo e em razão dele. A diligência do COAF, do Ministério Público, ela é anterior a 14 de dezembro. E a diplomação foi só 18 de dezembro. O argumento que ele usou, inclusive, para puxar essa prerrogativa de foro... É anterior, né? Exatamente. Ele dizia que ele dizia que, uma vez confirmada a eleição dele pelo TSE, ele já gozava de foro privilegiado, que foi aquela frase maravilhosa do Andreasa, né? Que diz que é o primeiro caso de foro privilegiado preventivo, né? Então, só também para não desesperar o ouvinte aí com uma possível injustiça nesse caso, ou abuso de poder, o próprio ministro Marco Aurélio já falou, o Supremo bateu o martelo no sentido de que a competência dele para julgar pressupõe a prática do ato no cargo e no exercício desse cargo. Então, ele já sinalizou decisão contrária ao pedido do Flávio Bolsonaro. De fato, assim,
tem que ser feito um controle jurisdicional, não pode haver investigação sem processo instaurado. Agora, isso não tem nada a ver com a total ausência de explicações dele nesse caso, que de fato está prejudicando não só o mandato dele, mas como a reputação do nome que ele carrega e que foi o principal responsável pelo sucesso político dele. Ô Trindade, é isso aí, vamos para finalizar. Esses filhos do Bolsonaro estão criando questões, estão parecendo os filhos do Lula, Trindade. Ô Edgar, é diferente porque essa franquia chamada Bolsonaro, ela inclui aí a eleição de senadores e deputados ligados ao Bolsonaro, mas os filhos do Bolsonaro não são só filhos do presidente da República. São políticos. Eles são políticos, eles trabalham, têm votos, né? E têm atuação no governo. Recentemente, alguns políticos acharam estranho que numa reunião ministerial estava ali o deputado federal reeleito, filho do presidente da República, ninguém sabe exatamente fazendo o quê. Nunca um filho do presidente da República estava numa reunião ministerial, reunião de ministros. Mas no caso é um deputado federal reeleito e com a maior votação da história do país. Então é diferente, totalmente diferente, porque trata-se de uma família toda de políticos, né? Um é vereador, outro deputado federal eleito senador e outro deputado federal e o mais votado do país. Então, é essa diferença que teremos que conviver e aprender com essa nova situação. É realmente diferente e eles podem interferir na política porque são políticos e foram votados. Valeu, Trindade, obrigado pelo papo, pelas informações, meu querido, um abraço, bom trabalho aí em Brasília para você. Perfeito, obrigado, Edgar. Vamos lá, seguindo aqui no Morning Show, vou até colocar aqui uma trilha sonora. Agora sim. Vamos abrir a nossa página de entretenimento, vai. Vamos falar do que interessa nesse país, do que tem respostas pra gente, respostas diretas e não fica fugindo de quando questionado, do BBB. Ô Fefito, o Vini tá impossível, cara. Você tem que segurar esse moleque. Vini profeta do BBB. Profeta, ele disse que ele falou, vocês ouviram, vocês que nos acompanham todas as manhãs aqui, querido espectador, querido ouvinte da Jovem Pan, Vini cravou que se nada for feito, esse Big Brother, meu amigo, já era, não vai decolar, você falou isso. Ele enterrou esse programa ontem. Afundou. E olha só, vamos nessa, nesse mesmo papo, Fefito, vamos lá, você tem os números pra apresentar, pra provar legal. E confirmar isso. Vamos lá, vamos ver. Eu tenho números. Que até então poderia ser só uma bravata. Pois é, eu que sou de humanas, passei a tarde de ontem somando edição por edição do Big Brother. Boa! Fazendo média, checando e rechecando. Mas o fato é que, nas primeiras 2 semanas, esse BBB, que é a 19ª edição, tem a pior audiência da história do reality. Da história de todos? Da história de todos. Aí, tá vendo? Do primeiro ao atual. Você tava muito certo. Você lembra, Vini, que o BBB, na terça-feira, o Thiago Leifert chegou lá no BBB e falou assim no discurso de eliminação: vocês estão preocupados em dar tchauzinho pra câmera, em se virarem meme, vocês vão ver, vocês vão ser eliminados, já tem gente jogando, vocês têm que acordar pro jogo. Tentou basicamente dizer, façam barraco, pelo amor de Deus. Só que a falta de barraco, de discussões e mesmo de jogo, acabou também afetando a audiência. Tudo bem, tá pegando de uma novela que não tá entregando tão bem, e tá num momento que tá muito quente, né? O calor derruba a audiência naturalmente, porque as pessoas não querem ficar em casa confinadas. Também. Elas querem sala ir pra rua. abafada. Com a sala abafada. Elas põem a cadeirinha na calçada pra ver a vida alheia. É isso, você matou, gênio, Fefito. Esse é o motivo da queda dessa audiência. Não é só esse motivo, Ninguém mas é parte. ficar em casa. Ninguém aguenta. As novelas da Globo todas estão experimentando queda de audiência durante o calor e o horário de verão. Muito por causa disso. Mas o fato é que o BBB tá morno, não tem acontecido, e mesmo que poderia trazer algum tipo de discussão, como as declarações da Paula, que foram consideradas racistas basicamente por quem é consciente nesse país, elas não têm sido levadas ao ar. Ontem, no máximo, mostrou ela comparando lá preconceito com loura, tipo, o quê? Esquisitíssimo. Mas aí, olha só, vamos aos números. O BBB 19 tem até agora, em suas 2 primeiras semanas, uma média de 20,6 pontos. Para vocês terem como base de comparação, no ano passado, o BBB 18 teve 24,2 pontos, quase 4 pontos a mais. No BBB 17, teve um pouquinho menos de audiência, 22,3 pontos nas 2 primeiras semanas, mas ainda assim, quase 2 pontos a mais. E o BBB 16 tinha 23. Depois desses,
todos os BBBs têm números superiores ou iguais a 22 pontos. E do 10 em diante, ou melhor, do 10 para trás, todos têm 30 pontos de média nesse período, assim. Mesmo o BBB 6, que é o grande flop, tem uma audiência muito mais alta. Mas em relação a patrocínio, né? Porque sempre se falou que o BBB era um programa que juntava grandes marcas, que punham dinheiro, que era um programa que trazia dinheiro, basicamente, pra emissora. Ainda traz? Traz bastante dinheiro, inclusive trouxe anunciantes de volta, trouxe a Coca-Cola e a Fiat esse ano, que tá dando carros pra eles. O BBB é um programa que ele se vende muito fácil, porque embora a audiência na TV não funcione tão bem, ela funciona bem na internet. Repercute demais, né? Repercute demais na internet. Todo mundo quer saber sobre a vida dessas pessoas, sobre o que elas estão falando. Então, pra qualquer anunciante, desde que não tenha cuspida na cara ou algo que vire caso de polícia, é bom ter imagem atrelada ao BBB, nesse caso. Só que assim, agora a Globo vai ter que tomar atitudes, porque as pessoas estão achando que o BBB está numa pasmaceira. Tá faltando barraco, tá faltando gente batendo de frente uma com a outra. Tá faltando, muita gente tá dizendo que é o BBB da militância, então tá todo mundo lá preocupado em dialogar, em ser civilizado. Então, querem selvageria. Tudo bem. Mas a própria militância, os discursos que são feitos muitos ali pelo Rodrigo, pela Gabriela, não têm sido levados ao ar esses discursos também. Então, também mas não tem aí sido. é uma marcada da direção, não é? Então não tá nada, então o programa não tá virando nada, entendeu? Não tá nem barraco porque não tem, e o que tá tendo também não tá sendo mostrado. Tá água com açúcar. A edição tá tentando polarizar dois grupos, o grupo da militância e o grupo do camarote Vila Mix, digamos assim. É o grupo dos bombadões e tudo mais. Mas não tá rolando, porque as pessoas estão com medo de ser o primeiro a fazer barraco. Alguém precisa tirar essa coisa da frente. Tem que mexer no elenco. Não adianta. Cara, o Boninho tem que mexer no elenco. Como assim? Mexer. Nunca. Mexer como? Vai colocar mais gente? Sei lá, inventa. Eles já fizeram várias invenções. Põe ator lá gringa, fingindo pessoa que é fingindo, participante. No Big Brother americano, que o público não elimina, eles se eliminam, tá rolando de celebridades agora. No terceiro capítulo já tem barraco. Ô, Fefito, se eu fosse o Boninho, eu começaria todo o Big Brother com o primeiro bloco do Morning Show. Aí depois vai pro programa. Discuta. Mas eu acho que a gente cobraria um cachê meio caro. A gente ia querer ganhar mais do que R$500 por semana, um salário mínimo por mês. Isso, sem depender de prêmio, né? Sem depender de prêmio. Acho que a gente ia cobrar um pouco mais, diretora. Globo, a gente é meio caro. Mas assim, ó, se você quiser ter acesso a esses números do BBB, vai lá no meu blog, jp.com.br/Fefito. E se quiser me dar ideias do que o Boninho vai fazer, quero escrever um novo texto. Me dá ideias do que o Boninho tem que fazer nesse BBB. Me manda mensagem no @Fefito no Twitter ou no Instagram. Vou mandar aqui agora. Vamos lá, caso Brumadinho, na volta do intervalo, a gente vai conhecer a história de um casal que veio da Austrália para anunciar a gravidez para a família e acabou tendo sonhos soterrados pelo descaso com que autoridades públicas e privadas tratam a população deste Brasilzão varonil. Agora, 10h38, horário de Brasília. Acho sempre bom a gente olhar da perspectiva humana essas histórias que acontecem, e em especial essas que acontecem em Brumadinho. Por trás de cada número que surge, cada novo dado analítico ali, né, das vítimas que vão sendo registradas, reconhecidas, tem uma história de vida por trás. Todas elas somadas dão a dimensão dessa negligência aí, envolvendo agentes públicos e privados que estão envolvidos na construção, na operação e na fiscalização dessa e de outras barragens pelo Brasil. Vamos lá, Paulinha, falar a história, contar essa história. Que o Caio ali, inclusive, falou ontem a respeito. São seus conhecidos, é isso? Sim, eles são parentes de um grande amigo seu. Que é o Renato Dias, que é o presidente do ranking dos políticos. Então, o casal Luiz Taliberti Ribeiro Silva e Fernanda Damiã de Almeida. Paulinha, conta a história deles. Ela com 30, ele com 31 anos. A Veja puxou toda a história desse casal que estava noivo desde outubro. E a Fernanda estava grávida, de 4 meses, de um menino que ia se chamar Lorenzo Edgar. Já não basta o drama em si, né? Exatamente. Tinham voltado da Austrália para o Brasil, exatamente para contar para a família esse momento feliz. Estavam hospedados na pousada Nova Estância e, de acordo com a cronologia dos acontecimentos, o que aconteceu é que no mesmo dia do que ocorreu em Brumadinho, eles chegaram em Belo Horizonte e foram para Brumadinho. Então, eles tinham acabado de chegar, Edgar. Tinham acabado de chegar ali
Não estava só o casal, estava também a irmã do Luiz, a Camila Taliberte Ribeiro da Silva, de 33 anos, o pai, o Adriano Ribeiro da Silva, de 61 anos, e a madrasta, Maria de Lourdes Bueno. É importante ressaltar que essa parte da família ainda está desaparecida, ainda não foi identificada. A menina também segue desaparecida. O único corpo identificado é o do Luiz. E foi o padrasto do Luiz que fez um manifesto na sua rede social, no Facebook, o Wagner Diniz, e que emocionou bastante as pessoas, porque ele disse o seguinte, ó: a Vale matou o meu filho. Há 4 horas fomos avisados que encontraram seu corpo. Ele ia ser pai do meu primeiro neto. Estava radiante com o Lorenzo. E aí ele segue contando um pouco da vida deles, da particularidade dele, que ele foi para a Austrália para seguir uma carreira de arquiteto. E aí ele diz o seguinte, ó: mas a sirene não tocou. A gerente da pousada nos contou que todos estavam muito preparados para emergência e rotas de fuga. Em 5 minutos, todos estariam seguros. Mas a sirene não tocou. Como a sirene, estamos em um silêncio de dor. Ainda que eu ande pelo Vale da Morte, temerei todos os males. Luiz, você é minha vida para sempre. Então essa foi a mensagem do padrasto, que foi até Brumadinho, até para ajudar na identificação e tal, e fez essa publicação. Muito sentida, né, Edgar? E é muito difícil mesmo. A gente já falou dessa questão da sirene aqui. É claro que acho que nem a sirene poderia salvar, por exemplo, os funcionários que estavam num refeitório colocado à frente de uma barragem, né? Que a gente já também discutiu aqui, que não é o que se recomenda. Mas fica aí, essa pousada ficava a 200 metros dessa barragem. Então era realmente próxima. E pode ser que tenha mesmo um protocolo de evacuação, né? Por existir o risco, normalmente existem precauções feitas, existem precauções para incêndio, quanto mais quando você tem uma proximidade de alguma coisa que possa, né, causar um acidente. Mas é uma tristeza muito grande, né, Edgar? Esse é só um dos casos que a Veja reportou aqui, são tantos outros, porque não são números como você falou, né? São soterramentos de vidas, sim, de sonhos, de histórias que podiam acontecer e que acabaram tendo um ponto final bastante trágico. A gente toma contato com esse desastre criminoso, né, decorrente das mineradoras, tudo ontem. O Zé trouxe aqui a questão, né, eu gosto de lembrar, o Zé trouxe a questão da importância que tem isso para as cidades que se localizam próximas a essas, enfim, essas usinas, essas barragens, e que a economia gira em torno disso, como negócio próspero, entendeu, para desenvolvimento do país. É inegável isso, né? O equilíbrio é que tem que se buscar e garantir segurança para que essas coisas possam continuar gerando lucros, enfim, desenvolvendo o país, sem colocar em risco as pessoas. Ontem eu estava conversando com um mineiro, todos vocês conhecem esse mineiro, Samuel Rosa, cujos pais são de Itabira, de onde vem Carlos Drummond, eu até falei na ocasião do desastre, aquele poema dele, premonitório, na verdade, né, sobre a questão da mineração, tudo. E ele me disse que lá, você vê o relato da pessoa que tem a vivência ali, é de uma força tão grande, porque ele falou assim, as várias cidades, vários pequenos centros e pequenas cidades giram em torno do movimento gerado pela mineração. Sim. É uma coisa, em Minas Gerais, olha o nome do estado, o próprio nome carrega o nome Minas. Então, realmente, quando você traz e humaniza essas histórias, você vê que ela está muito mais próxima. E a gente que está aqui longe só olha e tem contato com essas negligências e crimes quando acontece um desastre desse, uma tragédia dessa. É importante se humanizar também, porque hoje, quer dizer, nos últimos dias, a grande reação de parte das pessoas é pensar no mercado, em como o mercado reage. E a culpabilização acaba ficando em segundo plano, assim. Eu vi que engenheiros, por exemplo, vão responder criminalmente por isso. Mas a diretoria da Vale, que em tese chefia esses engenheiros e seria responsável pelas suas atitudes, inclusive passaria ordens a esses engenheiros, não vai responder por ela? Não vai responder por isso? Né? Olha a quantidade de mortes, olha a quantidade de famílias que foi desfeita, sabe? Não é a hora de pensar no mercado.
é hora de pensar numa reparação justa e injustiça a ser feita. Como Fala. uma nota mais leve aqui, você vê, né? Às vezes a tragédia aflora o que tem de melhor na gente. Muitas vezes a gente sofre de complexo de vira-lata, acha que o brasileiro não é um povo solidário, mas eu fiquei sabendo uma iniciativa muito legal para arrecadação de produtos, né, de alimentos, roupas, etc., que totalizou mais de 70 toneladas de doação, Edgar. Inclusive pediram para parar, porque já não tinha Exatamente. como estocar isso e dar vazão a isso tudo. Que é a outra boa notícia também, né? Então o pessoal da Multiplan e da Terral, né, rede de shoppings, organizou os pontos de coleta por todo o Brasil. Toda a parte de logística organizada pelo pessoal da Braspress, a divulgação nacional foi feita pelo Movimento Brasil Livre, né, via redes sociais. Essas 70 toneladas de água, alimentos não perecíveis e roupas foram arrecadadas, e eles já fizeram toda a articulação com o governo do Romeu Zema para que todos esses produtos, né, fossem levados aí para o armazém da Defesa Civil lá em BH. E o que não puder ser aproveitado em Brumadinho por N questões, vai ser revertido em outras iniciativas da assistência social. Então, queria dar parabéns aí para todos os envolvidos da iniciativa privada, do poder público, mostrando que muitas vezes a superação dessas tragédias aflora o que tem de melhor nas pessoas. Edgar, deixa eu só colocar mais um dado aqui extremamente preocupante de mais um relatório da Agência Nacional de Águas, divulgado agora pela Folha. Esse relatório baseado no ano de 2017, Edgar, que aponta que 45 estruturas do tipo apresentam falhas estruturais. Elas estão espalhadas por 13 estados e mais de 30 municípios. Portanto, cerca de 3,5 milhões de pessoas vivem em cidades brasileiras onde estão localizadas barragens com risco de rompimento. Esse número representa 2% da população do país. Vamos em frente aqui no Morning Show, girando o assunto, mas ainda no setor de Minas e Energia e ainda falando de irresponsabilidade e incompetência. Vamos lá, nessa quarta-feira, mais conhecida como ontem, a Petrobras confirmou a venda da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. A unidade, que foi comprada por quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares, foi negociada com a americana Chevron por 562 milhões de dólares. Bom, capítulo final, Caio, de uma das maiores polêmicas aí político-administrativas do governo da Dilma, que já havia sido ministra, né, das Minas e Energia, e esse negócio, acho que na história do mundo, talvez não tenha um negócio que tenha dado tanto prejuízo, né, quanto essa usina de Pasadena, que deveria chamar usina enferrujada, porque a gente que está acompanhando a foto aí, é uma usina que não precisa ser técnico. Abandonada, eu não sei. Parece dá pra fazer enferrujada demais. Locação de filme, dá né? pra fazer um Mad terror. Max. Um Mad Max cairia perfeitamente nesse cenário aí. Apocalíptico. Poucos são os casos tão pontuais em que a gente consegue observar a corrupção em loco, né? Pasadena é um caso, a usina de Abreu e Lima é outro caso, né? Esse sim, acho que o maior escândalo de superfaturamento que se tem notícia, né, no Brasil. Mas é aquela história, né? A velha narrativa de uma mulher honesta. A gente está falando de uma pessoa que foi ministra das Minas e Energia, ministra-chefe da Casa Civil, presidente do Conselho da Petrobras e eleita no maior esquema de propina e caixa 2 da história, né? É importante lembrar que, na delação do Nestor Cerveró, que era aquele executivo, né, responsável pela área internacional da Petrobras, o Nestor Cerveró, o ouvinte vai lembrar, é aquele que tinha um semblante muito marcante, né, Edgar? Ele disse na delação que a Dilma sabia de todos os detalhes dessa operação e que o sobrepreço pago para a Astra Oil virou propina. Você deu os números aí da venda final, né? Acontece que a história, olha como a história é louca. Em 2006, a Astra Oil, em 2005, na verdade, a Astra Oil adquire essa usina lá de Pasadena por 42 milhões de dólares. 42 milhões. Um ano depois, o governo brasileiro compra metade por 360 milhões. Olha o sobrepreço. Só que, além da óbvia corrupção,
tem a incompetência também. Por negligenciar uma cláusula, o governo brasileiro depois foi obrigado a comprar a outra metade do negócio, certo? Então, o que no frigir dos ovos, o Brasil acabou gastando 1,18 bilhão nessa usina, portanto, 4,4 bilhões de reais, né? E a venda agora feita por 562 milhões de dólares, na verdade dá 2 bilhões. Então a gente tomou um prejuízo aí de pelo menos 2 bilhões e meio. É um negócio inacreditável. Então, assim, página virada, mas os responsáveis ainda estão livres, leves e soltos. Por determinação da Justiça, a TV Record terá de exibir 4 programas sobre religiões de origem africana. Vamos para os detalhes com o Fefito. Parece que eu tive uma premonição aqui, hein, Fefito? Pois é, você teve uma vez, eu não lembro qual era a situação que eu falei. A Record podia pôr outros programas religiosos, de outras matizes religiosas. Agora vai ter que colocar, só que obrigada pela Justiça. Tava correndo há 15 anos já uma ação no Ministério Público, movida pelo Ministério Público, junto com o Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira, conhecido como ITCAB, e o Centro de Estudo das Relações de Trabalho e da Desigualdade, conhecido como CERT. Por que essa ação estava correndo? E essa ação foi aberta em 2004. Porque alguns programas da Record e da extinta Rede Mulher, que era um canal que pertencia à Record, exibiam uns quadros em programas religiosos chamados Mistérios, Sessão de Descarrego ou Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Todos esses programas demonizavam as religiões de matrizes africanas, caso da Umbanda, do Candomblé. A Record já tinha sido, inclusive, condenada no ano passado pelo Tribunal Regional da Terceira Região, mas a decisão estabelecia, então, que teria que dar 8 programas para essa turma fazer um educacional, 8 programas educacionais, e também espaço de direito de resposta. Fefito, não cabe recurso mais, aí já tá. Aí, cabia no ano passado, agora não. Agora chegou ao fim, a Record vai ter que produzir 4 programas, só que assim, quem cuida do conteúdo do programa são essas instituições. A Record vai financiar esses programas e ainda vai ter que dar 300 mil de indenização para cada uma das instituições, ou seja, vai pagar 600 mil reais de multa. E o horário, Fefito? Porque Pois é. isso é importante, né? O horário, em tese, fica a critério, mas aí, se você chegou num ponto que eu ia falar agora, não é tão empolgante. Você não vai passar na Record, vai passar na Record News, que é o canal que substituiu a Rede Mulher, na época. Então, que é um no canal horário também que de menor eles audiência. elegeram. Conseguiram uma manobra. Tipo, se põe de menor às expressão. 2 horas da manhã, Lógico. pode ser? Pode ser, mas muito provavelmente deve ir ao ar no horário que foi ao ar originalmente, o que era criticado, mas provavelmente também madrugada, porque programas como Esses Fala Que Eu programas Discuto, que costumam ser nesses existia, horários, não né? existe mais o Fala Que Eu Discuto, ouvinte. Olha só que Acabou? O Edir acabou? Acabou. Tem um Você programa conhece chamado ele, ué? Inteligência e Fé agora no lugar. Só que deve ir ao ar durante a madrugada, só que com dinheiro financiado pela Record. Porque o conteúdo vai ficar a cargo dessas instituições. Porque essas instituições acreditam que é importante falar sobre intolerância religiosa e promover educação e consciência sobre outras religiões, uma vez que a gente é um país miscigenado e com sincretismo muito declarado. Talvez como nenhum outro país no mundo, hein? Pois é, tá na hora da gente aceitar a diversidade religiosa também. Ô, Silvio, vamos lá, Silvio. É por isso que o SBT não mistura religião. O SBT é o conteúdo da família brasileira. Sim. Agora, 10h59, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Quero saber se o seu pedido foi atendido, Paulinha. Como é que a gente... Eu estou um pouco decepcionada, não vou negar. Eu estava esperando, na verdade, chegarmos a pelo menos 900 mil inscritos, não sei. Era um sonho que eu tinha, Edgar. 900? Não sei. Você pediu 500, Não, pô. mas o sonho é sempre mais do que a meta, você não é assim pra você? dobra aí, verdade. Eu sou meio startup, Me esqueci desse entendeu? detalhe. Eu miro lá Não acompanhei teu jogo raciocínio. aqui, entendeu? Assim que eu vou. A galera não gostou. Enfim, tem um tempo aí, eu não sei. Tem gente que pode se sensibilizar agora, resolver fazer a sua inscrição. Escreve Jovem Pan Morning Show nesse Google aí, desse YouTube. Se inscreve nesse canal, deixa um recado, um like, um dislike. Não sei o que você preferir, né? Os números, Edgar, eles não leem esse tipo de coisa, né? Positivo, negativo, é tudo engajamento. Então vai lá. O que custa pra você, né?
Morning Show Jovem Pan. Vamos subir Paga aqui. nada pra se Eu não vou inscrever. dar prêmio. A gente tá nos CTs, eu gostaria de dizer. Ah, essa claque Mas gosta. hoje era uma combinação, não era uma combinação hoje? Era TTs e bater ali 500. Essa claque. Tá meio assim, tá meio confuso e vamos ver o que vai acontecer até o final desse programa. Você não separou nenhum print aí, você teve que enrolar assim, né? Nenhum Tem que entrar no youtube.com/Morning Show JP. Morning Show Ai, JP, ai. só que hoje de manhã o link estava com problemas. Eu não sei se isso é um boicote. brincadeira, hein, da Ô, pena. da Pena, você viu a habilidade dessa garota Ela de é enrolar, gênia. encher linguiça? Essa menina, ela se supera a cada dia. Tava com saudade de você. Eu tô da achando Pena. que esse da Pena tá platônico pela Paulinha, gente. Faz Só tem tempo. olhos pra ela. WhatsApp? Vamos nessa? Esteve. E aí, Vini? WhatsApp tem. Posso criar as expectativas? Pode. Mas Aqui se aumentar as expectativas? Mas se você quiser dar a notícia antes, também. Claro que eu vou, mas se prepara aí, porra. Pra você depois não deixar aquele, Não, tá vendo? aquele Tá, vamos flop. lá. Vamos lá. Depois de uma batalha na área jurídica, o ex-presidente Lula acabou perdendo o enterro do irmão Vavá nessa quarta-feira. Vini, ele se recusou a encontrar familiares, o que seria numa base militar, aliás, no bairro... Tá no no teu- bairro onde eu moro, no Edgar, você bairro onde você acredita? mora, em No São Baeta Bernardo. Neves. Vai lá. Baeta Neves e São Bernardo do Campo. Vamos pra uma cronologia aí do tempo em que tudo isso aconteceu? Você lembra que ontem, quando a gente estava dando a notícia aí de que a Justiça tinha acatado, né, o pedido da Polícia Federal e também do Ministério Público para que o Lula não fosse até o velório do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, que morreu aos 79 anos, eu falei que ainda tinha uma pequena possibilidade, porém muito difícil disso acontecer, que era o ministro Dias Toffoli autorizar, porque o PT já tinha entrado, né, com esse pedido também no STF. Agora, o programa estava acontecendo aqui ontem, né, depois das 10 horas da manhã, ou seja, o enterro estava previsto para 1 hora da tarde, então eu imaginei que a chance disso acontecer realmente era mínima, mas mesmo assim o Toffoli, aos 48 do segundo tempo, acabou autorizando sim a ida do Lula até o velório do irmão, contrariando, portanto, essa decisão da Justiça, né, que foi autorizada, inclusive, pela juíza Carolina Lebos, né? Aí, Edgar, o que o Toffoli diz na decisão dele? As eventuais intercorrências apontadas no relatório policial, quais são as intercorrências? Aquela questão da logística, né, que a gente tinha falado, né, da questão de helicóptero, que os helicópteros estavam lá no atendimento em Brumadinho, e que também teria uma questão ali de segurança em torno do ex-presidente, principalmente pelo velório ser em São Bernardo do Campo. Então ele diz que essas eventuais intercorrências apontadas no relatório policial, a meu ver, não devem obstar o cumprimento de um direito assegurado àqueles que estão submetidos a regime de cumprimento de pena, ainda que de forma parcial, vale dizer, o direito de o requerente encontrar-se com familiares em local reservado e pré-estabelecido para prestar a devida solidariedade aos seus, mesmo após o sepultamento, já que não há objeção da lei. Aqui é importante, mesmo após o sepultamento, ou seja, não iria ter tempo realmente do Lula vir de Curitiba até São Bernardo do Campo para o enterro, porque o enterro era 1 hora da tarde e essa decisão do Toffoli foi minutos antes. Então o que ia acontecer? Ele ia até essa base militar lá em São Bernardo do Campo se encontrar basicamente com os seus familiares. E aí o Toffoli proibiu o uso de celular, de outros meios de comunicação, da imprensa, tudo isso também para a segurança ali do ex-presidente. E ele termina dizendo o seguinte: prestar assistência ao preso é um dever indeclinável do Estado, artigo 10, aí, o número da lei, sendo certo, ademais, que a República Brasileira tem como um de seus pilares fundamentais a dignidade da pessoa humana. E aí, para fechar, Edgar, o Lula acabou não querendo vir para São Bernardo do Campo para participar deste encontro aí com os familiares, porque considerou, até isso veio depois numa fala do advogado dele, que a decisão já era tardia, as condições também eram
inadmissíveis e que se tratava ali de um vexame. Ele considerou a possibilidade de se encontrar com familiares após o enterro do irmão um vexame, né? Ainda mais num quartel, enfim. Eu vou pedir pro Bruno começar a rodar um vídeo aqui que a gente separou, que a gente vai ouvir a fala de algumas figuras do PT que estiveram presentes ontem no velório aí do irmão do Lula e aproveitaram para falar um pouquinho aí sobre toda essa situação que num primeiro momento tirou aí a possibilidade do Lula de ir ao enterro do irmão. Então nós estamos ouvindo agora a palavra do Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, concorreu à presidência. Essa notícia mais triste ainda, não bastasse a perda do irmão do Vavá, o Lula, não poder velar o corpo do seu irmão, não poder participar do enterro do seu irmão. E acredito que o Lula esteja muito triste também. Aí a Gleisi Hoffmann, Vavá tinha uma relação diferenciada com ele, né? Era uma figura paterna. Nós estamos assistindo. E o Paulo Pimenta também, deputado. Qualquer cidadão, qualquer brasileiro, qualquer brasileira tem direito, independente da vontade da juíza, do Ministério Público, seja lá de quem for, de acompanhar o velório do seu irmão. Ou seja, Moro tem responsabilidade direta em não deixar Lula... Pode voltar, Edgar. Então, e o Paulo Pimenta que colocou no Twitter também que o Lula, ao não querer ir no velório do irmão, na verdade, não querer ir nesse encontro com familiares, que ele estava se recusando, na verdade, de participar de um circo montado pelo ex-juiz, né, Sérgio Moro. Uhum. Bom, vamos falar sobre isso, Caio. Tem várias frentes aí. Na crônica, diria que daria para dizer o seguinte: o Lula, enquanto presidente, teve chance de visitar outros parentes, optou por não ir e tal. Tem toda essa questão do Estado ter, como o Vini trouxe pra gente, que prestar assistência ao preso, ao encarcerado ali, de alguma forma. Você não foi condescendente com essa visão ontem, quando você fez a tua análise aqui no Morning Show. Então, na tua visão, essa questão do verbo que eu coloquei quando chamei aqui a participação do ouvinte, aliás, a gente vai ouvir daqui a pouco, é a questão do verbo poderão, né, que pode ser interpretado de diversas maneiras. Houve aí um embate político e eu acho que isso tudo em torno dessa interpretação desse verbo aí, né, que foi visto no condicional, mas que para outros não, era uma garantia assegurada, né? Do Estado assistir a quem, no caso, perde cônjuge, filho, parente de sangue próximo ali. Que surpresa, né? Eu discordando aí da interpretação da lei do Dias Toffoli. A decisão dele, ela tem um caráter infinitamente mais político do que jurídico. Mas foi inócua, né? Desculpa, foi inócua, uma decisão na prática, sim, né? Inclusive pelo comportamento do Lula, como você bem colocou. Tem um caráter mais político do que jurídico ou humanitário, porque, olha a ironia, o Dias Toffoli tem sofrido patrulha do petismo pela sua suposta isenção ao julgar esses casos políticos, né? Vamos lembrar que o ministro Dias Toffoli foi alçado à condição de ministro por ser ex-advogado do PT, né? E que o mesmo não conseguiu ser aprovado em concurso público para magistratura em 2 ocasiões, né, se não me engano. Então, assim, a gente tá diante de um ministro patrulhado que provavelmente deu essa decisão sabendo já que ela seria ineficaz. De novo, a gente está falando do artigo 120 da Lei de Execução Penal, que fala que os presos poderão obter permissão, né, para sair do estabelecimento em que estão detidos, e o inciso 1 fala em falecimento ou doença grave de parente próximo, irmão, enfim. Aqui mora o perigo. Na decisão do ministro Toffoli, querendo ou não, é um ministro do Supremo e, portanto, é uma jurisprudência de peso, ele fala explicitamente em direito, né? Não na possibilidade de direito como está na letra da lei. A gente sabe que esse Supremo não respeita a letra da lei faz muito tempo. Mas por que isso é perigoso? Porque isso vale para o Lula e vale para todos os outros criminosos, né? Vou fazer um parênteses aqui. Eu não gosto, Edgar, de argumento subjetivo, como o que você mencionou en passant, fazendo um juízo de valor. Quando os outros irmãos do Lula
faleceram e ele era presidente, a ausência dele se fez Por isso sentir. que eu falei na crônica, na questão da crônica, você ter contato com essa situação, sabendo que em outras oportunidades isso não ocorreu enquanto ele estava em liberdade. É isso que eu estava me referindo. Eu gosto de fazer análise pontual, até porque problema na família quem não tem. De repente ele se dava mal com os outros irmãos e se dava super bem com esse irmão, né? E aí muita gente também resgatou aquele episódio em que ele fez uso da cerimônia fúnebre da própria esposa como plataforma política. Esses são argumentos subjetivos. É legal a gente olhar a coisa caso a caso. O que acabou acontecendo foi que, por causa dessa decisão do Dias Toffoli, falando contra a letra da lei em direito, né, houve um questionamento na sociedade sobre a pertinência do dispositivo. Né? Porque é o seguinte, a lei existe, mas ela está aí também para ser aprimorada, né? Então, qual que é a lógica aqui? Imagina o seguinte, um cara mata um parente seu, certo? Você perde contato com ele para o resto da vida. É aquele famoso dano irreparável. E aí esse mesmo cara faz uso de dinheiro público para visitar os seus parentes e prestar solidariedade quando esse tipo de evento acontece. Vamos lembrar que a gente está num país em que muitos estados pagam vale-transporte para as famílias dos presos irem visitá-los na penitenciária. Então, assim, no sentido de trazer esse debate à tona, a gente tem um novo Congresso que não é comprometido com bandilolatria, cleptocracia, esse tipo de coisa, esperamos assim. Vamos ver se eles mudam esses dispositivos, porque querendo ou não, no frigir dos ovos, o que a gente tem que o que a gente tem que fazer é aumentar o custo econômico, social e moral de se cometer um crime. Se você começa a criar esses mecanismos aí, seja por desculpa humanitária ou qualquer outra que seja, você vai atenuando a pena. Né? Então, assim, o problema vale para o Lula, vale para qualquer outro criminoso, porque a lei fala explicitamente em presos em regime fechado. Isso vale para homicida, para estuprador e toda a sorte de monstro moral que a sociedade produz. E esse número é próximo a 2 dezenas de milhares de presos que gozam dessa prerrogativa, desse direito de sair, de ir poder no velório, enterrar um parente, enfim, o cônjuge e tal. Isso é um dado que acontece. Agora, quando o Estado... A primeira alegação, antes de entrar nesse âmbito da justiça, chegar no Supremo, do Toffoli, dizer que a estrutura da Polícia Federal não poderia comportar isso, também é meio que assumir, como eu falei, uma incapacidade porque está na mão do Estado. Olha, tudo bem, nós vamos conceder, digamos, hipoteticamente, se ele concede o direito do Lula e vê o irmão. Cara, esse cara vai escoltado num carro, fala, ó, condiciona essa ida ao protocolo do Estado, e não dele chegar lá e fazer o que quiser. Por isso aí, inclusive, eu acho que acabou acalorando essa conversa ainda mais a declaração do Lindbergh ontem aqui, que deu uma chancela de ato político para um direito ali que o Lula, enquanto cidadão, concordando ou não com ele, achando ou não que ele é criminoso e está na cadeia, enfim, não entrando nesse mérito, poderia gozar desse direito. Mas é completamente diferente, né? De uma pessoa anônima, comum, pode ir acompanhada de 2 agentes. Mas a polícia não teria condição sei, mas o que eu imagino, Edgar, é a cobertura da imprensa e a mobilização popular que poderia ter sido feita, e realmente isso vai exigir uma outra estrutura, diferente óbvio de um que anônimo. Exato. Agora, óbvio. se a polícia pode ou não custear isso, aí eu acho que foi a questão aí para se terminar que não acontecesse, né? E depois, enfim, essas questões jurídicas, mas eu acho que é muito diferente um Lula ir para um lugar público numa despedida e tal, e um anônimo vai lá, vão 2 agentes, exatamente o que você está falando. O Lula não, vai estar a Gleisi, vai estar não sei o quê, vai ter a imprensa, vai ter gente, porque queira você ou não, ele é um líder popular, tem gente que ainda enaltece e vai querer estar lá, mas essa entendeu? condição, por exemplo, não poderia ser condicionado isso numa ida? Ou o Estado concedendo, ele estabelece as regras para que essa visita e essa despedida... o público e a imprensa da cobertura disso? Eu não com sei se é possível. Uma estrutura... Colocar nossa linha reservada, não? Eu não sei. Carro oficial, escoltado. Eu acho que é diferente, não tô falando como, eu só acho assim, é muito diferente um anônimo e um Lula. E a gente se baseou, a gente falou aqui ontem também que as justificativas se basearam na véspera do Lula ser encaminhado também
para a prisão, onde ele Sim. ficou ali praticamente refém do seu próprio do seu próprio público ali. E estrutura por estrutura, de véspera, a Polícia Federal conseguiu providenciar um jatinho pra ir à Bolívia pra pegar o Batiste e poder extraditar ele. Acabou não precisando, né? Porque eles fizeram um trabalho por lá mesmo. Mas estrutura para se dispor dela rapidamente existe. Pra mim esse argumento também não atestou uma incapacidade, né, do Estado prover essa estrutura. E pro Batiste essa capacidade existia. Vamos ouvir o que o ouvinte, a gente fez essa questão, colocou essa questão aqui pro ouvinte, espectador do Morning Show, pelo WhatsApp. Solta pra gente, Bruno, por favor. Bom dia, galera de Jovem Pan. Eu acho até direito que eles poderem se despedirem dos entes queridos, tudinho direitinho, só que tem um detalhe, eu acho que eles deveriam pagar por esse processo. Vamos supor, você tem que deslocar os policiais, tem que deslocar a viatura, tem que fazer uma guarda, chegou lá, é todo um preparativo para isso, eles deveriam fazer o custeio disso. Tanto que até a prisão domiciliar, eu acho que eles deveriam ser paga pelo preso. Vamos supor, de repente botar uns policiais na frente da casa, alguma coisa assim, tudo custeado por eles. Querendo ou não, acaba sendo um benefício numa pessoa que fez alguma coisa ruim. Tá certo, tem casos e casos, mas eu acho que quem tinha que pagar isso são os próprios presos. Beleza? Quem fala aqui é Rogério de Itatiba, interior de São Paulo. Respondendo a hashtag de vocês aí hoje, realmente preso não tem, nem nesse caso, na minha opinião, não tem que sair para ir em enterro de familiar. Eu tive um caso na minha família, infelizmente, minha irmã morreu assassinada e pelos pais dos filhos dela. E o que aconteceu? Minha mãe, eu, minha irmã, meu pai, os filhos da minha irmã não conseguiram nem ver minha irmã, que o caixão foi lacrado. Entendeu? É uma história triste, mas por que eles têm direito a ir no velório de um parente, e sendo que no meu caso ninguém conseguiu nem dar o último adeus à minha irmã? Essa é a minha opinião. Um abraço a todos. Bom dia, Jovem Pan Morning Show, tudo bem? Gente, eu acho que não deveria nem existir essa discussão. A gente já banca a bandidagem lá na prisão. Sai caro pra nós. Eles têm banho de sol, eu não tenho banho de sol, tô trabalhando. Agora encostei o carro pra falar com vocês, mas eu tô trabalhando. Então, assim, eu não tô afim de bancar a saída de preso pra visitar familiar que tá doente ou pra ir no enterro de alguém. Eles estão banidos da sociedade. O preso está banido da sociedade enquanto ele está preso. Eu não quero meu dinheiro sendo usado para isso. Eu acho que ninguém gostaria. Aí, participação do ouvinte aqui no Morning Show, agora 11 horas 23 minutos, horário de Brasília. Vamos aí aos nossos contemplados, você que... Sei, eu tô em dúvida. Você não leu, agora tem pelo menos um ganhador ou não? Porque falou pros TTs. Não, mas a gente chegou aos 500? Não sei, você que pode dizer. Você acha que eu devo dar mesmo assim? Não, acho que não. A gente tá nos TTs. Não dá? Olha, não dá. Não rolou. Eu acho que senão, não, imagina, senão fica bravato. Então, infelizmente, não chegamos no combo de vencedores aqui, não poderei dar prêmios. Mas no WhatsApp foi a Cláudia vencedora, veja. Beleza, Vini. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. A gente retorna na programação da PAN amanhã, a partir das 10 da manhã. Valeu. Cuidem-se.